Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: está tudo preparado. E quero subordinar esse tema na carta do apóstolo Judas, no seu único capítulo, versículos 14 e 15. Dizem assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Hoje é 12 de setembro de 2024. Bondoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estou em oração aqui. Represento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: está tudo preparado. Um dia, um homem estava até preso numa ilha. Ele teve a mais extraordinária visão que um ser humano já pôde ver em toda a sua vida. O seu senhor, o senhor daquele homem que estava preso naquela ilha, quis lhes dizer com aquela visão da glória eterna: João, espere, falta pouco tempo. Veja, está tudo preparado. E a gente vê isso, essa visão maravilhosa no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5, eu vou ler, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida. Essa visão que João teve na ilha de Patmos, o Senhor Jesus mostrando a morada eterna, tá? O futuro eterno para aqueles que mantiverem as suas vidas íntegras diante dele aqui na terra. Aí vai herdar este lugar eternamente. Repito: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Então esta foi a visão que aquele homem que estava na ilha de Patmos, preso, João, ele teve, tá? E a gente sabe que a eternidade, onde Jesus chama também de reino, ele está preparado desde a fundação do mundo. Foi o próprio Jesus que falou isso, tá? E eu entendo aqui, fundação do mundo é quando o Senhor Deus criou o ser humano, lá no Jardim do Éden. Porque Deus é um ser eterno, ou seja, nunca teve princípio, não terá fim. Mas quando se trata de desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, eu vou ler esse versículo já já, eu entendo que é desde que
o Senhor Deus passou a criar os seres viventes, sobretudo os seres humanos, os quais aqueles, repito, que viveram uma vida íntegra aqui na terra vão herdar este reino. Se não, vejamos o que Jesus diz, registrado por Mateus, capítulo 25, e versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, este reino, essa visão que João viu, onde nós, como igreja, estaremos lá como noiva de Cristo, estaremos lá com a graça de Deus, foi preparado esse reino desde a fundação do mundo. Repito, é um pensamento meu, se eu estiver errado, vocês me perdoem, é uma conjectura minha. A fundação do mundo é desde que Deus criou os seres humanos. Por quê? Se Ele criou este lugar para a igreja estar, para os salvos estarem lá, antes, como Deus é um ser eterno, nunca Deus teve princípio, jamais terá fim. Se aqui teve um princípio, ou seja, uma fundação, né? Desde a fundação do mundo, desde o começo do mundo, da existência, eu acredito, desse mundo que nós conhecemos. Então é desde que existem seres humanos, tá bom? Aqueles que tiverem outro tipo de pensamentos, mais sábios aí, né? Me informem se eu estiver equivocado, manda lá pelo meu canal e eu vou corrigir aqui. Bom, esse reino é tão real, esse lugar que João teve o privilégio de ver enquanto ele estava ali homiciado, preso, detido naquela ilha chamada Patmos, que um homem, no momento de sua partida, da sua passagem entre ele dar os seus últimos suspiros, perdendo sua vida física e passando para o outro lado, esse homem, um obreiro, um diácono, ele viu alguma coisa de que João relata. Se não, vejamos aqui, Atos, capítulo de número 7, versículos 55 e 56, diz assim: mas ele quem é aqui? Estevão, o diácono, estava sendo morto. Segue o texto. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu o quê? A glória de Deus, ou seja, aquilo que João teve o privilégio de ver em visão. Segue o texto. E Jesus, então ele viu Jesus também, que estava à direita de Deus. Isso é um mistério muito grande, né? Viu Deus. Nenhum homem, ser humano, consegue ver Deus, mas ele não estava mais, já estava passando dessa vida para outra. Então ele não ficou como ser humano para testemunhar: eu vi Deus, eu sei como Deus é, tá? Porque assim a Bíblia ia se contradizer, porque nenhum ser humano viu a Deus. Mas aí ele diz que vê Deus naquela visão, daquele momento, na sua partida, na sua morte. Aí ele diz, Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Isso significa que realmente este lugar existe, tá? Este lugar é real. Tem outra testemunha aqui, na hora da morte, que viu o diácono Estevão. E eu quero concluir, eu não vou nem comentar, gente, o texto base, porque é muito conhecido, né? Até eu fiquei aqui imaginando que Judas fala aqui que Enoque havia profetizado, dizendo que estava vindo o Senhor com os milhares de seus santos. Fala de Jesus já voltando com a igreja, os anjos em glória para julgar esse mundo. E eu, como sou muito curioso, quis pesquisar, procurei na Bíblia e não encontrei essa profecia de Enoque. Mas acontece o seguinte: existe o livro de Enoque, que é um livro apócrifo,
que certamente Judas extraiu esta profecia dele. Este livro, ele está presente no livro de Enoque, mas precisamente no livro chamado O Livro dos Vigilantes. E a leitura desse livro dos Vigilantes introduz assim para o leitor, para a gente que está lendo, um mundo bem diferente, que mostra, que discorre sobre, por exemplo, a queda dos anjos, fala dos gigantes, fala do dilúvio, fala dos demônios e visões. Então, tais relatos neste livro presente, este livro de Enoque, completam narrativas bíblicas, concedendo assim harmonia ao que Judas aqui fala, tá? Então, Judas certamente tinha essa informação desse livro apócrifo de Enoque, porque não foi canonizado, não está incluído desses 66 livros que a gente conhece da Bíblia, mas esse livro, quem tem, por exemplo, a Bíblia católica sabe que tem esse livro, tá? Entre outros, Judite, por exemplo, né? Então, quando houve aquele para canonizar, para organizar os livros, patentear a Bíblia, esses livros eles não foram incluídos, inclusive Enoque, Judite, mas é mais ou menos isso que eu acredito que Judas quis mencionar quando ele fala nessa leitura bíblica que eu li como base, de que ele estava vendo ali o Senhor com os milhares de seus santos para o julgamento. Eu quero concluir deixando também um outro ser humano que testemunhou, de uma forma misteriosa, um lugar que ele disse, olha, um lugar que palavras não poderiam ser decifradas ali. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Entenda que ele nem sabe, Paulo aqui, definir se o homem estava no corpo ou fora do corpo, ou se foi como aquela visão que João teve. Mas ele diz aqui no versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Quando a gente lê na Bíblia a questão dos céus, a gente vê a Bíblia falando de pelo menos 4 tipos de céu. E eu não vou mencionar aqui agora porque o tempo é muito conciso aqui para a gente falar sobre isso, e o assunto não é isso. Mas fala sobre o céu das aves, esse que a gente conhece, As raposas têm ninho, as aves têm ninho, as raposas têm covis, como Jesus falou. Esse primeiro céu, o segundo céu, esse céu que Paulo fala em Efésios, que é o céu onde tem as potestades, do ar, tem ali onde ficam habitando também alguns demônios. O terceiro céu é esse aqui que eu entendo que Paulo vê, que é o paraíso, é o lugar onde estão aqueles que morreram em Cristo aguardando o toque da última trombeta. E existe o céu dos céus, que está registrado no livro de Deuteronômio, onde é o lugar que Deus está, esse céu inacessível. Mas Paulo chegou perto do céu dos céus, ele chegou no terceiro, na minha simples leitura aqui, de pensamento, por isso que ele chama aqui que foi arrebatado ao terceiro céu, porque os 2 céus anteriores já mencionei, das aves e os da potestades do ar. Esse terceiro é o paraíso e é onde Deus não está. Porque o paraíso é o lugar onde os santos estão descansando. O céu onde Deus está, no meu entendimento, é o céu que está acima de todos esses 3 céus aqui. É o céu dos céus mencionado em Deuteronômio, que agora me escapa da memória o capítulo e versículo, porque eu não estava contando de mencionar esse texto de Deuteronômio. Mas Paulo foi arrebatado ao paraíso e diz aqui, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então lá, a linguagem outra é uma linguagem puramente santa, que ao homem não é lícito falar. Que maravilha, né? Então, gente, está tudo preparado.
É só você olhar para os acontecimentos. O céu está revelando a glória e o poder de Deus. Os sinais estão aí. A Terra, o globo Terra, parece que está de uma forma quase que natural, pegando fogo, né? Que é foco de incêndio aqui, foco de incêndio ali, misteriosamente. Não estou nem falando de incêndios provocados, aqueles incêndios que são chamados de incêndios criminosos, são incêndios naturais, porque a Terra, o globo está quente, o Sol está cada vez mais aquecido, né? Cumprimento das profecias bíblicas, e isso mostra que Jesus está voltando e tudo já está preparado. E você? Está preparado? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.